Na madrugada fria de 1876, no coração do Vale do Paraíba, uma vingança antiga ecoou pelas senzalas do Engenho Novo. 4 feitores, símbolos da mais abjeta crueldade, foram brutalmente esquartejados, transformando o silêncio da noite em um grito de justiça que a história oficial tentou calar. Não é uma história qualquer. É o relato visceral de como 47 almas oprimidas, lideradas por Mestre Zumbi Zuma dos Santos e Pedro Perereca da Silva, decidiram que a única lei que importava era a da retribuição. A única liberdade era aquela conquistada com as próprias mãos e o sangue dos seus algozes. Mas antes de continuar, se inscreva no canal e ative o sininho, porque todos os dias trazemos novas histórias de heróis esquecidos que a história oficial tentou apagar. Seu like e conte nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Queremos saber até onde a voz da resistência chegou. Esta não é apenas uma história de massacre. É a saga de uma comunidade exaurida, forçada a tomar as rédeas do próprio destino. É o grito de dor e a coragem de um povo que se recusou a permanecer de joelhos, mostrando ao mundo que a opressão, por mais sistêmica que seja, um dia encontra sua barreira, e essa barreira foi a lâmina afiada da vingança coletiva. Entender o que levou Mestre Zuma e seus companheiros a um ato tão extremo, precisamos voltar ao dia em que a dignidade de uma mulher foi quebrada e o juramento de uma comunidade selado. Precisamos voltar ao ponto de não retorno, onde a gota d'água transbordou o rio de lágrimas. Era um dia como tantos outros no inferno particular que era o Engenho Novo, um lugar onde o tempo parecia ter parado e o suor dos trabalhadores precarizados regava a fortuna do doutor. Medeiros, o doutor, um latifundiário tão culto quanto cruel. Ninguém ali tinha nome próprio, apenas apelidos que os reduziam a funções, a peças de uma engrenagem moedora de gente. Mas havia uma mulher que, mesmo sob o jugo da opressão, mantinha uma aura de realeza, uma sabedoria ancestral gravada em cada ruga do seu rosto. Dona Joana. Ela não era mais uma jovem. Seus anos de trabalho árduo na lavoura de cana, sob o sol escaldante, haviam curvado suas costas, mas não seu espírito. Uma curandeira, uma contadora de histórias, a memória viva de um povo que se recusava a ser apagado. A seca apertava, a cana definhava, e com ela, a paciência dos feitores, verdadeiros cães de guarda do doutor. Jair, ou sanguinário, Antunes, um ex-policial expulso, com o cacetete sempre à mão, era o mais temido. Seus olhos injetados de ódio eram um prenúncio de dor. Dia fatídico, Dona Joana. Já debilitada por uma tosse persistente e pela fome que corroía seu corpo, mal conseguia arrastar seu pesado cesto de cana. Cada passo era uma agonia. Cada fibra do seu ser clamava por descanso. Mas no Engenho Novo, descanso era um luxo para os mortos. E mesmo para eles, não era garantido. O sol causticante batia impiedosamente, transformando o canavial em um forno. Joana tentou se apoiar em um feixe de cana, mas suas pernas vacilaram. Cesto escorregou, derramando todo o seu conteúdo no chão empoeirado. Um barulho seco, quase inaudível sob o ranger dos carros de boi e o estalo dos chicotes, mas suficiente para atrair a atenção de o sanguinário. Ele se aproximou com passos pesados, a sombra de sua figura imponente caindo sobre a velha mulher encurvada. Seu sorriso era um escárnio, seus olhos, chamas infernais. Velha inútil! Vai ficar aí choramingando ou vai trabalhar? Rosnou Jair, com a voz que parecia arranhar o céu. Dona Joana tentou se levantar, suas mãos trêmulas, mas a fraqueza era avassaladora. Por favor, senhor, eu não consigo. Estou doente, balbuciou, sua voz um fiapo de som. A resposta veio na forma de um chute brutal que atingiu seu cesto vazio, jogando-o longe. Velha inútil não descansa enquanto não virar pó, ele gritou enquanto a espancava com seu cacetete de borracha, não se importando com os gemidos fracos que escapavam dos lábios da anciã.
Golpe era um eco da desumanidade que reinava naquele lugar. Outros trabalhadores, Pedro, Perereca, da Silva entre eles, viram a cena, impotentes. Seus olhos queimavam de raiva e desespero, mas sabiam que qualquer intervenção significaria a mesma punição, ou pior. Mestre Zuma, que observava de longe, sentiu uma pontada no coração. Dona Joana era como uma mãe para ele, um farol de esperança em meio à escuridão. Ele apertou os punhos, uma dor antiga e familiar revirando seu estômago. Joana, com os últimos suspiros de uma vida dedicada à servidão, balbuciou orações em sua língua ancestral, palavras que poucos ali entendiam, mas que todos sentiam o peso. Eram pedidos de força, de libertação, de justiça. Seus olhos, antes cheios de sabedoria, se fixaram no horizonte, em busca de uma liberdade que jamais alcançaria em vida. Então, em meio à poeira e ao suor, a velha Joana Congo, a voz de uma ancestralidade silenciada, caiu, seu corpo frágil finalmente cedendo à brutalidade do sistema. Aquele corpo, que havia carregado tantos fardos, agora jazia inerte no chão seco. Uma mancha escura sob o sol inclemente. A notícia correu como fogo na palha. Quando o sol começou a se pôr, o corpo de Dona Joana foi levado para um barraco simples, nos fundos da fazenda, que servia como um velório improvisado. A comunidade se reuniu em silêncio, os rostos marcados não apenas pelo cansaço do trabalho, mas pela dor, pela raiva reprimida e pela sensação de injustiça avassaladora. As mulheres choravam em voz baixa, os homens apertavam os lábios, seus olhos fixos no corpo de Dona Joana, um espelho do seu próprio futuro, se nada fosse feito. Mestre Zuma se ergueu, sua figura imponente preenchendo o pequeno espaço. A luz bruxuleante de uma vela projetava sua sombra, tornando-o quase uma figura mítica. Irmãos, começou ele, sua voz rouca, mas firme. Dona Joana se foi, mas antes de partir, ela me disse em sonho que chegou a hora de os filhos desta terra recuperarem sua dignidade. Um arrepio percorreu a espinha de todos os presentes. O sangue dos nossos opressores deve pagar pelo suor e lágrimas dos nossos irmãos. O silêncio que se seguiu não era de medo, mas de uma compreensão sombria e resoluta. Perereca, da Silva, um jovem com o fogo da rebeldia nos olhos, foi o primeiro a se levantar. Seus punhos estavam cerrados, seu corpo tremia de indignação. Damião, o Carcará, Correia, um homem de força bruta e poucas palavras, mas com um coração ferido por perdas semelhantes, assentiu com a cabeça. Júnior, Faísca. Costa, o jovem impetuoso, jurou vingança com a alma. Isaías Lima, o professor, o intelectual da comunidade, olhava para o corpo de Dona Joana com uma mistura de tristeza e determinação. Os olhos de todos se encontraram, uma teia invisível de juramentos silenciosos se formando. Era a promessa de uma rebelião, o início de uma vingança que mudaria para sempre o destino daquele engenho. Não era mais sobre Joana Congo, era sobre cada um deles, sobre as décadas de sofrimento, sobre a dignidade roubada. Funeral se transformou em um pacto, a dor em uma força motriz, o desespero em coragem. Naquela noite, sob o olhar das estrelas e a memória de Dona Joana, 47 almas se uniram, não mais como escravos, mas como arquitetos de sua própria liberdade e justiça. A gota d'água havia caído, a enchente estava por vir. O engenho novo não era apenas uma fazenda, era um feudo, um reino de dor, onde as leis do Dr. Horácio Medeiros eram absolutas e sua vontade, a única bússola moral. Mais de 2 décadas, a vida ali era um ciclo vicioso de trabalho exaustivo, humilhação e violência. A produtividade era medida não em sacas de café ou quilos de cana, mas na quantidade de suor e sangue derramado. E para garantir essa produtividade, o doutor contava com seus 4 pilares da crueldade, seus feitores modernos, cada um especializado em uma forma única de desumanização. Jair, o sanguinário, Antunes, era a face mais visível da brutalidade. Com ficha suja,
Ele encontrou no Engenho Novo um refúgio para seus instintos mais selvagens. Sua arma favorita não era um chicote de couro trançado, mas uma tonfa de borracha preta, um cacetete que ele manuseava com a perícia de um carrasco. Ele gostava de patrulhar os alojamentos à noite, seus passos pesados ecoando nos corredores, um terror silencioso para os trabalhadores exaustos. Qualquer murmúrio, qualquer sinal de descontentamento era respondido com golpes secos e precisos. Costas marcadas, os hematomas, os dentes quebrados eram a sua assinatura, um lembrete constante de quem mandava. Jair não torturava por dever, mas por prazer. Via o medo nos olhos dos trabalhadores como uma fonte de poder, um combustível para sua alma vazia. Silas, o quebrador. Matos era o gerente de segurança, mas seu método era mais insidioso, mais doloroso. Silas não se importava tanto com as aparências. Ele gostava de disciplinar as mãos, os pés, os membros que produziam. Um homem de origem humilde que havia subido na hierarquia pisando em seus semelhantes. Seus olhos pequenos e cruéis pareciam se deleitar com a dor alheia. Silas tinha um prazer perverso em quebrar a espinha dos homens, não literalmente, mas de forma simbólica. Quebrava dedos de quem ousava discutir, esmagava pés de quem tentava fugir, acidentava trabalhadores na moenda para servir de exemplo. Torturas eram lentas, metódicas, projetadas para deixar sequelas físicas e, principalmente, psicológicas. As articulações deslocadas, os ossos trincados, a dor crônica, eram a herança de Silas. Marcos, o calculista, Pereira, era o gerente de RH, o contador da dor. Ele não empunhava armas ou cacetetes, mas a caneta. Era ele quem manipulava os salários, cortava as horas extras, criava dívidas impagáveis nos armazéns da fazenda. Com ele, os trabalhadores nunca tinham direito a nada. Era um mestre da burocracia do mal, transformando números em cadeias invisíveis, prendendo as famílias em um ciclo de miséria e dependência. Seu escritório era uma câmara de tortura silenciosa, onde sonhos eram esmagados em planilhas, e a esperança se tornava um mero débito. Ele via cada trabalhador como um número, uma equação a ser explorada ao máximo, uma peça descartável. A fome no estômago, o barraco caindo aos pedaços, a doença sem tratamento eram as consequências de sua contabilidade. Havia Claudinho, o marcador Souza, o encarregado da disciplina nos alojamentos. Claudinho era o supervisor que se deleitava em humilhar. Ele usava ameaças constantes, intimidação velada e, às vezes, marcas visíveis, como tatuagens forçadas ou cortes feitos com objetos de trabalho, para simbolizar a propriedade do doutor sobre aqueles corpos. Especialidade era a vigilância implacável, invadindo a privacidade dos trabalhadores, revistando seus poucos pertences, espalhando boatos e desconfianças. Ele instigava a desunião, transformando a senzala moderna em um ninho de paranoia. Para ele, o trabalhador era uma posse, um objeto a ser marcado e controlado. A vergonha, a humilhação pública, a perda da autoestima eram as suas ferramentas. Acima de todos eles estava o doutor Horácio Medeiros, o doutor, homem elegante, com diplomas pendurados na parede e um discurso polido sobre progresso e modernização. Ele era o cérebro por trás de todo o sistema. Em reuniões em sua casa grande, com um vinho caro na mão, ele justificava a exploração com argumentos econômicos complexos, com a necessidade de manter a competitividade, com a incapacidade dos próprios trabalhadores. O doutor não batia, não quebrava, não marcava. Ele criava as condições para que seus feitores o fizessem. Era o arquiteto intelectual da opressão, um homem que se via acima da lei e da moralidade, convencido de sua superioridade e do direito de dominar. Sua crueldade era fria, calculada, envolta em uma aura de respeitabilidade. Ele aprovava e incentivava os métodos de seus homens, acreditando que o terror era essencial para a produtividade e o controle, um mal necessário para a manutenção de seu império.
Nesse cenário de desespero, Mestre Zumbi Zuma dos Santos era um farol. Era um homem de violência gratuita, mas de sabedoria ancestral. Seus olhos, que haviam visto muita dor, também carregavam a chama da esperança e da resiliência. Zuma era um mestre de capoeira Angola em segredo, um curandeiro com o conhecimento das ervas e dos rituais, um guardião das histórias e da cultura afro-brasileira. Sua presença imponente, seus cabelos grisalhos e sua voz calma, mas carregada de autoridade, faziam dele a figura mais respeitada da comunidade. Cuidava dos doentes com as poucas ervas que conseguia encontrar. Curava os feridos secretamente. E, nas noites mais escuras, contava histórias de quilombos e de heróis ancestrais, mantendo viva a chama da dignidade em seus irmãos. Ele era o ombro para chorar, o conselheiro, o guia espiritual. Sua humanidade transbordava em cada gesto de carinho, em cada palavra de conforto. Zuma via a si mesmo como um elo entre o passado e o presente, a memória viva de um povo que se recusava a ser subjugado. Ele sonhava com a liberdade, não apenas para si, mas para todos. Sua alma ansiava por justiça, mas sempre buscou a paz, a conciliação, a resistência pacífica. No entanto, a morte brutal de Dona Joana Congo, sua amiga, sua mestra, a voz mais antiga daquela comunidade, acendeu nele uma faísca, uma chama que ele pensou ter extinguido há muito tempo. Crueldade sem limites dos feitores e a indiferença calculista do doutor Horácio haviam quebrado seu limite. A paz não era mais uma opção. A justiça teria que vir pelas próprias mãos. Naquela noite de luto, Mestre Zuma, o sábio, o curandeiro, o pacificador, começou sua dolorosa transformação. Ele se tornaria o líder de uma vingança, o arquiteto de uma justiça primitiva e implacável. A morte de Dona Joana não foi apenas um funeral, foi a semente de uma revolução. Profundezas daquela noite sem estrelas, quando o corpo da anciã repousava em seu barraco simples, algo se partiu dentro de Mestre Zuma. Ele, que por toda a vida pregara a paciência, a resiliência silenciosa, a força interior que a opressão não podia tocar, viu seus próprios princípios ruírem diante daquele ato final de desumanidade. A paz que buscara para si e para seu povo se mostrou uma ilusão frágil, esmagada sob o cacetete de Jair o Sanguinário. Havia mais súplicas a fazer, nem rezas a proferir que pudessem curar aquela ferida. A única língua que os algozes entendiam, Zuma percebeu com uma dor gélida, era a do revide. Seus olhos, antes calmos e sábios, agora ardiam com um fogo diferente, um fogo ancestral de indignação e resolução. A transformação não foi repentina, mas um lento e inevitável despertar de um guerreiro adormecido. Zuma não era mais apenas o curandeiro, o contador de histórias, o mestre de capoeira Angola, que ensinava a ginga para manter a alma viva. Ele se tornara o líder, o estrategista. A decisão era clara. A injustiça só cessaria quando fosse confrontada com a mesma força brutal que a alimentava. A semente da vingança havia brotado em seu coração. Os primeiros a serem procurados foram aqueles que, ele sabia, carregavam a mesma chama de revolta. Perereca, da Silva, o jovem que era a faísca, a raiva latente que precisava de direção. Zuma o encontrou perto do rio, jogando pedras na água, sua expressão uma máscara de fúria contida. Pedro tinha a idade de seus próprios netos, mas os olhos de um velho, cansados de ver a injustiça se repetir, geração após geração. Pedro, Zuma chamou, sua voz baixa, mas profunda como o fundo de um poço. O jovem se virou, os olhos vermelhos, mas sem lágrimas. Mestre Zuma, a água do rio lava a alma, meu filho, mas não apaga a mancha do sangue. Joana foi um recado. Agora é a nossa vez de responder. Pedro ouviu, seus olhos fixos nos de Zuma, compreendendo o que aquelas palavras significavam. Não havia mais espaço para rodeios. A semente plantada no velório de Dona Joana estava germinando. Ele apertou os punhos. Estou pronto, mestre.
Estou pronto para fazer o que for preciso. A raiva de Pedro era a matéria-prima, pura e sem verniz. Vira seu pai ser humilhado, sua mãe adoecer por trabalhar demais. Ele sentia o peso da herança da opressão e não queria passá-la para a próxima geração. Ele seria a lâmina, a mão que atacaria sem hesitação. Em seguida, Zuma procurou o professor Isaías Lima, o professor. Isaías não era um homem de inchada ou de força bruta. Seus músculos eram a mente. Era o intelectual da comunidade, um autodidata que lia os poucos livros que conseguia, um ativista social que, em segredo, buscava entender as engrenagens do sistema que os oprimia. Zuma o encontrou em seu pequeno barraco, debruçado sobre jornais velhos, tentando decifrar as entrelinhas das notícias sobre progresso e desenvolvimento na região. Isaías conhecia as leis que nunca os protegiam, os decretos que os escravizavam de novas formas. Zuma disse, sentando-se no chão de terra batida: de que adianta conhecer a lei se ela serve apenas para acorrentar o nosso povo? Isaías ergueu os olhos, surpreso com a franqueza. Mestre, a lei é uma ferramenta, mas, se as mãos que a empunham são sujas, ela se torna uma arma contra nós. Exatamente, Zuma respondeu, sua voz um sussurro carregado de significado. Então, professor, chegou a hora de nós mesmos empunharmos as ferramentas. Usar o seu conhecimento para entender as fraquezas deles, para derrubar essa fazenda de dentro para fora. Isaías hesitou por um momento. Seu caminho sempre foi o da palavra, da conscientização, mas a morte de Dona Joana, que ele tanto respeitava, havia sido um baque. Ele vira a face da barbárie travestida de ordem. Ele havia tentado a via pacífica, a denúncia, o debate, tudo em vão. Aquele sistema, ele sabia, era impermeável à razão e à justiça. Disse Isaías, fechando o livro com um estalo: se a caneta não escreve a nossa liberdade, talvez a espada o faça. Meu conhecimento está à disposição da nossa luta. Ele seria o cérebro da operação, o estrategista que estudaria os alvos, as rotinas, as vulnerabilidades. A teia da conspiração começou a se estender. Damião, o Carcará. Correia era o próximo elo. Ex-lutador, homem de poucas palavras, mas de uma força física e resiliência brutais. Havia perdido sua esposa em um acidente de trabalho na fazenda, resultado da negligência do Dr. Horácio. A dor silenciosa de Damião era um abismo. Ele vivia para seu filho pequeno, mas em seu coração, a vingança era uma semente plantada há muito tempo, regada por lágrimas e fúria. Zuma encontrou Damião treinando capoeira escondido. Seus golpes eram secos, precisos, cheios de uma raiva controlada. Damião? Zuma começou, interrompendo o ritmo da luta. Filho merece uma terra onde não precise carregar o peso da dor da sua mãe. Uma terra onde a justiça não seja só para os ricos. Damião parou, suado, os olhos fixos em Zuma. E como vamos conseguir isso, mestre? A lei não liga para nós. Nós faremos a nossa própria lei. Zuma respondeu, sua voz firme. Nós seremos a justiça que eles negaram. Damião não precisou de mais palavras. Seu corpo era uma arma, sua dor, um motor. Seria a força bruta, o executor implacável, a mão que faria o inimigo sentir a mesma dor que infligiu. Sua motivação não era apenas pela esposa, mas pela memória de tantos outros que caíram, silenciados. Júnior Faísca. Costa, o jovem explosivo, era a raça. Ele carregava a raiva da juventude, a impaciência de quem não queria mais esperar. Trabalhador precarizado em canteiro de obras da fazenda, ele era constantemente humilhado por Claudinho, o marcador. Havia testemunhado a brutalidade do sistema de perto, em sua própria pele. Ele era um vulcão prestes a entrar em erupção. Faísca! Pedro chamou, por ordem de Zuma, encontrando o jovem pichando um muro com uma mensagem de protesto. Liberdade já! Pedro sentiu a energia contida no jovem. A tinta é forte, mas o aço é mais, irmão. A luta é maior que um muro. É pela nossa terra, pela nossa vida. Faísca se virou, surpreso. O que vocês vão fazer? Rezar?
Pedro sorriu, um sorriso sombrio. Vamos lutar. Não com orações, mas com nossas mãos, nossas mentes, nossa coragem. Faísca não pensou duas vezes. Sua raiva era um motor, e ele era o primeiro a se voluntariar para as missões mais perigosas. Ele seria o guerreiro impetuoso, a vanguarda que não temia nada. Os pilares da conspiração foram erguidos. Mestre Zuma, o líder sábio e estratégico. Pedro, a faísca e a lâmina. Professor Isaías, o cérebro. Damião, o carcará e a força. E Faísca, a raiva explosiva. Mas a vingança não poderia ser obra de apenas 5 homens. A comunidade inteira havia sido ferida, e a justiça deveria vir da força coletiva. Nos 3 meses seguintes à morte de Dona Joana, a teia silenciosa da vingança se expandiu. Senzala, o pátio central, os barracos isolados, as matas que rodeavam o engenho novo, tornaram-se palcos de encontros secretos. Durante os mutirões de trabalho comunitário, enquanto as mãos pareciam ocupadas com a roça ou com a construção, os sussurros corriam, olhos se encontravam, mensagens codificadas eram trocadas. Cada olhar, cada gesto era um juramento renovado. Eram 47 almas, cada um com sua história de dor, sua cicatriz, sua motivação pessoal. Maria, cuja filha havia sido levada para longe e nunca mais vista. Havia João, que perdera uma perna em um acidente e foi abandonado à própria sorte. Havia Ana, que sofrera a humilhação das mãos de O Marcador. A dor de cada um alimentava a fúria coletiva, solidificando o pacto. Reuniões noturnas aconteciam em lugares inusitados, sob a velha mangueira no pátio, cujas raízes profundas pareciam guardar segredos ancestrais. Nas ruínas da antiga moenda, onde o ranger do maquinário enferrujado mascarava as vozes. Ou nas profundezas da mata, onde os sons da natureza abafavam qualquer conversa. Nesses encontros, sob o olhar da lua e as estrelas, Mestre Zuma falava sobre a importância da união, da disciplina, do sigilo. Isaías traçava mapas rudimentares na terra, indicando a localização dos barracos dos feitores, os pontos de fuga, as rotinas de vigilância. Pedro e Damião discutiam os métodos, as armas improvisadas, a logística do ataque. Faísca, impaciente, sempre se oferecia para as tarefas mais arriscadas. Cada um dos 47 conspiradores trazia consigo não apenas sua dor, mas também suas habilidades. O que sabia manusear o facão com destreza, o que conhecia as trilhas secretas na mata, o que conseguia abrir fechaduras, o que era forte o suficiente para carregar um corpo, o que sabia disfarçar um rastro. Era uma sinfonia de talentos forjados na adversidade, agora direcionados a um único propósito, a retribuição. O juramento de sangue não era simbólico. Em uma dessas reuniões secretas na mata, sob a luz de fogueiras que mal ardiam para não chamar a atenção, Mestre Zuma conduziu um ritual. Era um ritual de magia, mas de união. Com uma adaga rústica, ele fez pequenos cortes nas palmas das mãos dos líderes, Pedro, Isaías, Damião e Faísca, e depois em sua própria. O sangue se misturou, selando um pacto de lealdade e compromisso inabalável. Que o sangue que corre em nossas veias seja o mesmo que selará a nossa liberdade. Que a memória de Dona Joana e de todos os nossos antepassados nos guie. Liberdade ou morte digna. O nosso juramento. A promessa de liberdade ou morte digna ecoou na escuridão, unindo os 47 homens e mulheres em um propósito comum. Eles não eram mais indivíduos oprimidos, eram uma força, uma comunidade revolucionária, pronta para a guerra. A morte de Dona Joana havia transformado a dor em estratégia, a resignação em cálculo. Meses que se seguiram ao seu velório improvisado, a comunidade do Engenho Novo, sob a liderança de Mestre Zuma, Pedro, Professor Isaías, Damião e Faísca, teceu uma teia invisível de vingança, um plano tão meticuloso quanto brutal. Não era um ato de fúria cega, mas a execução fria e deliberada de uma justiça que a lei jamais lhes daria. O professor Isaías, com sua mente analítica,
foi o arquiteto intelectual do plano. Silêncio de seu barraco, sob a luz bruxuleante de uma lamparina a querosene, ele transformava observações diárias em diagramas, rotinas em sequências de ataque. Cada feitor era um alvo a ser estudado, suas vulnerabilidades expostas, seus hábitos mapeados. Isaías desenhava mapas rústicos no chão de terra batida, indicando os caminhos menos patrulhados, os pontos cegos da vigilância, os horários de sono mais profundo. A escolha da data não foi aleatória. Véspera de São João, 13 de junho, seria a noite perfeita. As celebrações nos arredores, o cheiro de fogueira no ar, os festejos, a cachaça que corria solta, seriam a distração ideal. Os poucos vigias estariam embriagados ou desatentos, seus ouvidos e olhos menos aguçados pelo barulho e pela euforia da festa. A fazenda se cobriria de um véu de falsa normalidade. O cenário perfeito para o caos planejado. Seria a noite em que o fogo da festa se uniria ao fogo da revolta. O plano era claro. Cada feitor morreria da mesma forma que torturava, um reflexo sombrio e poético de sua própria crueldade. Seria a lei de Talião, uma retribuição olho por olho, dente por dente, mas com a intensidade da dor acumulada por décadas. Jair, o sanguinário. Antunes, o ex-policial brutal, que gostava de humilhar com seu cacetete de borracha, seria açoitado com sua própria arma. Pedro Perereca da Silva, com sua raiva contida, seria o líder do grupo de execução. Sentirá o gosto do próprio remédio, mestre. Pedro havia prometido, seus olhos ardendo. A logística para Jair era simples. Seu barraco ficava mais isolado. O grupo de Pedro o cercaria antes que ele tivesse chance de reagir, desmaiado pela bebida da véspera. Silas, o quebrador. Matos, o capataz sádico que quebrava dedos e causava acidentes para desumanizar, sofreria o mesmo. Damião, o carcará. Correia, com sua força bruta e sua dor silenciosa pela esposa perdida, seria o executor. Ossos dele vão cantar a música da dor que ele nos fez ouvir. Damião declarou, sua voz baixa e carregada de determinação. O professor Isaías identificou que Silas tinha o hábito de inspecionar sozinho uma área de maquinário pesado antes de ir para a cama. Seria ali, simulando um acidente nas engrenagens enferrujadas, que Silas encontraria seu fim. O calculista, Pereira. O gerente de RH, que manipulava os salários e criava dívidas impagáveis, seria confrontado com a contabilidade da dor, que ele tanto prezava. Mestre Zuma, o líder, seria o condutor de seu julgamento. Ele pagará cada centavo do que nos deve, mas não em dinheiro, e sim em sofrimento. Zuma afirmou, a frieza de sua voz denotando a gravidade de sua transformação. Ideia era imobilizar Marcos em seu escritório, cercado pelos livros caixa e documentos que usava para escravizar. Claudinho, o marcador Souza. O supervisor que usava ameaças e marcas visíveis para humilhar os trabalhadores seria exposto e marcado. Júnior Faísca Costa, com sua impetuosidade, lideraria seu grupo. Ele vai ser marcado para sempre, não com vergonha, mas com o que realmente somos. Homens livres. Faísca garantiu, sua juventude traduzida em pura audácia. Por ser o encarregado da disciplina, tendia a dormir mais perto dos alojamentos dos trabalhadores. Isso o tornava mais acessível, mas também mais arriscado. A comunicação entre os 47 conspiradores seria através de sinais sutis. Um assobio específico no meio da noite para indicar tudo pronto. O estalo de um galho para alertar sobre perigo. O silêncio ensurdecedor da mata seria a sinfonia que conduziria à vingança. Cada um dos 47 tinha um papel específico, uma tarefa designada. Seriam os vigias, monitorando os poucos guardas e as rotinas dos outros moradores. Outros seriam os corredores, levando mensagens em silenredo. A maioria formaria os grupos de ataque, divididos em 4 equipes, uma para cada feitor. As armas seriam improvisadas, forjadas na própria miséria. Afiados usados na lavoura, marretas e picaretas do canteiro de obras,
pedaços de madeira endurecida, fios de arame farpado e até mesmo as próprias ferramentas de tortura dos feitores, que seriam viradas contra eles. A ideia era usar o que eles mesmos lhes impunham para a retribuição. Os meses de preparação foram repletos de tensão e paranoia. Cada olhar desconfiado de um feitor, cada patrulha inesperada, cada som estranho na noite aumentava o medo de serem descobertos. A memória de Dona Joana, o pacto de sangue selado nas matas e a promessa de liberdade eram mais fortes que qualquer temor. Professor Isaías insistia na discrição máxima, na camuflagem, na invisibilidade. Somos sombras na noite, irmãos, o vento que passa e não deixa rastro. Mestre Zuma, com sua sabedoria ancestral, realizava rituais secretos de proteção nas matas, invocando os espíritos dos antepassados, pedindo força e direcionamento. Oferendas eram feitas à terra, pedindo perdão pela violência que viria, mas justificando-a como a única forma de restaurar o equilíbrio, que a terra que nos alimenta nos guie e que ela receba o sangue dos que a mancharam. Ele sussurrava, enquanto o cheiro de incenso e ervas se misturava ao ar noturno. Pedro, Damião e Faísca, com seus respectivos grupos, ensaiavam os movimentos em segredo, simulando os ataques, aperfeiçoando a coordenação. Passo, cada golpe era treinado até a exaustão, para que, na noite D, não houvesse erros, não houvesse hesitação. A precisão era vital. O plano mestre não se restringia apenas à execução dos feitores. Havia um segundo ato, o confronto com o Dr. Horácio Medeiros, o cérebro por trás de tudo. A ideia era imobilizá-lo e levá-lo ao terreiro central da fazenda ao amanhecer, para um julgamento público. Seria um tribunal popular, onde ele seria forçado a confessar seus crimes diante de todos. O terceiro ato, o abandono e a queima simbólica do Engenho Novo, seguido da fuga para as matas da Serra da Mantiqueira, para formar um quilombo moderno, um reduto de liberdade. A tensão era palpável. Cada dia que passava era um passo mais perto da liberdade ou da aniquilação. Vida no Engenho Novo se tornara um palco, com os opressores e oprimidos desempenhando seus papéis, sem saber que o roteiro da vingança já estava escrito e que a véspera de São João não seria apenas uma festa, mas o dia do acerto de contas, a madrugada em que o terror viraria vingança. As semanas que antecederam a véspera de São João, 13 de junho, arrastaram-se como uma eternidade no Engenho Novo. Dia que nascia trazia consigo uma mistura de esperança febril e um medo gélido. O silêncio da espera era mais ensurdecedor do que qualquer grito. A tensão era uma névoa densa que pairava sobre a comunidade, sentida em cada olhar trocado, em cada sussurro abafado. Os 47 conspiradores, embora unidos pelo juramento de sangue, viviam sob o constante fio da navalha, a iminência da descoberta pairando como uma condenação. Zuma, com sua sabedoria ancestral, era o centro gravitacional dessa tempestade contida. Seus olhos profundos observavam cada um dos seus, buscando sinais de fraqueza ou hesitação. Ele sabia que o medo era um veneno e precisava ser combatido com a força da fé e da união. As reuniões secretas nas matas próximas ao engenho tornaram-se mais frequentes e mais breves, sempre sob o manto impenetrável da noite mais escura. Ocasiões, Zuma não apenas revisava o plano, mas também nutria a alma de seus guerreiros. A força que nos move não é só a raiva, meus irmãos, ele dizia, enquanto acendia um pequeno braseiro no centro do círculo, o cheiro de incenso e ervas purificando o ar. É a força dos que vieram antes de nós, dos que caíram para que pudéssemos um dia nos levantar. Dona Joana nos deu o caminho. Agora, a cada passo, cada movimento, honraremos o legado dela. Ele passava de um para o outro, tocando seus ombros, olhando em seus olhos, acendendo a chama da coragem. Em rituais simples e poderosos, ele invocava os orixás, pedia a bênção dos ancestrais, a proteção de Exu para abrir os caminhos e a justiça de Xangô.
Pequenos patuás feitos de tecido e sementes eram discretamente distribuídos, amuletos de fé e lembrança da causa comum. A espiritualidade fortalecia os espíritos. As mãos dos conspiradores trabalhavam incansavelmente na preparação das armas. Não havia lojas ou arsenais para eles. Cada ferramenta era improvisada, cada objeto transformado em instrumento de justiça. Facões de cortar cana eram afiados até brilharem à luz da lua, suas lâminas transformadas em reflexos de fúria. E picaretas, usadas exaustivamente no canteiro de obras da fazenda, ganhavam novas empunhaduras, reforçadas com tiras de couro e tecido, prontas para o impacto final. Fios de arame farpado, antes usados para cercar e prender, eram enrolados em bastões de madeira, transformando-se em armas cortantes. Pedro Perereca da Silva, com sua juventude impetuosa, era o mestre na arte de transformar o lixo em armamento. E Faísca, seu fiel companheiro de raiva, reviravam os depósitos de sucata da fazenda, buscando pedaços de ferro retorcido, chapas de metal, cabos elétricos descartados. Eles trabalhavam em silêncio, sob o olhar vigilante de outros conspiradores, seus rostos sujos de graxa e fuligem, mas seus olhos determinados. Este fio aqui, Pedro sussurrava para Faísca, mostrando um pedaço de cabo de alta voltagem que ele havia descascado. Vai dar o choque que o sanguinário gostava de dar, que agora, na pele dele. A cada arma improvisada, havia uma história de dor associada, uma punição que seria replicada em seus algozes. Era uma forma de justiça poética, brutal em sua essência, mas profundamente significativa para aqueles que haviam sofrido. O professor Isaías, o cérebro do grupo, passava suas noites observando as rotinas dos feitores com uma precisão quase científica. Nas sombras das moitas, ele anotava mentalmente cada movimento de Jair o Sanguinário, Antunes, Silas, o Quebrador Matos, Marcos, o Calculista, Pereira e Claudinho, o Marcador, Souza. Ele estudava os caminhos que eles tomavam, os horários em que se recolhiam, os pontos mais vulneráveis de seus alojamentos. Uma noite, enquanto observava Jair o Sanguinário, voltando embriagado de uma pequena vila próxima, professor Isaías quase foi descoberto. Tropeçou em um arbusto, e por um instante, seus olhos turvos varreram a escuridão onde Isaías se escondia. O coração do professor martelou no peito, o suor frio escorrendo por sua testa. Ele permaneceu imóvel, respirando em um ritmo quase imperceptível. Jair, em sua embriaguez, praguejou e seguiu em frente, sem perceber a presença oculta. Quase, Isaías pensou, a adrenalina pulsando em suas veias. Quase tudo desfeito por um bêbado. Essa quase descoberta serviu como um alerta severo. Segurança foi redobrada, os sinais secretos, aperfeiçoados, um assobio de coruja, um canto de pássaro específico, um código de batidas na parede. A linguagem da conspiração se tornou mais complexa e sutil. Qualquer erro poderia custar a vida de todos. A desconfiança dos feitores, que já era latente, começou a crescer nas últimas semanas. Eles sentiam que algo estava diferente no ar. Silêncio dos trabalhadores, que antes era sinal de submissão, agora parecia ter um peso diferente, uma profundidade estranha. Jair, o Sanguinário, aumentou as patrulhas, seus olhos estreitos procurando por qualquer sinal de insubordinação. Ele espancava os trabalhadores por motivos ainda mais banais, tentando quebrar qualquer espírito de rebeldia antes que ele pudesse se manifestar. Estão muito quietos para o meu gosto, ele rosnava para Silas, o quebrador, em uma das rondas noturnas. Que não chia, tá aprontando. Silas, com sua crueldade calculada, concordava. É a miséria, Jair. Eles estão se acostumando com a dor. Ou planejando alguma coisa. Ele apertava os olhos, estudando os rostos abatidos dos trabalhadores, procurando por um brilho diferente, um sinal de resistência. Marcos, o calculista, começou a ter pesadelos. Ele sonhava com números que viravam correntes, com as vozes dos trabalhadores que ele explorou financeiramente, o assombrando.
Paranoia o levava a conferir seus livros-caixa repetidamente, buscando por alguma irregularidade, algum desfalque que pudesse estar ligado a um plano de fuga ou revolta. Ele não encontrava nada, mas a sensação de que algo estava fora do lugar persistia. Claudinho, o marcador, intensificou suas humilhações, tentando reafirmar seu controle. Ele forçava os trabalhadores a se ajoelharem, a repetirem frases de submissão. Vez, tentou marcar o rosto de um jovem com uma brasa, mas foi impedido por Damião, o carcará, que com um olhar gélido o fez recuar. Damião, embora seguisse as ordens de Zuma para manter o disfarce, não podia mais tolerar certas atrocidades. "Não toque nele", Damião disse, sua voz um trovão contido. Claudinho sentiu um arrepio. Aquele olhar não era de um escravo, era de um predador. A tensão entre opressor e oprimido estava em seu ponto de ebulição. Da vigilância aumentada e da crueldade recrudescida, nenhum dos feitores conseguiu desvendar a trama que se desenrolava sob seus narizes. A máscara de submissão dos 47 era perfeita, treinada por anos de opressão. A esperança se misturava ao terror de uma possível traição interna. Um único vacilo, uma única palavra mal colocada, e o plano desmoronaria, levando todos à morte ou a um castigo ainda mais cruel. Entre os 47, poderia ceder ao medo? Quem, em um momento de fraqueza, poderia quebrar o juramento? Essa dúvida era um fardo pesado, mas mestre Zuma confiava na força da união. As noites se tornaram o palco de ensaios silenciosos. Em grupos de 4 ou 5, os conspiradores se esgueiravam pela mata, simulando as abordagens, a imobilização dos alvos. Cada movimento era coreografado, cada som calculado. A respiração ofegante, o suor frio, o tremor das mãos, tudo era parte do treinamento. Não seriam pegos de surpresa. Eles seriam os caçadores, e não a caça. Finalmente, os últimos dias se esvaíram, e o dia 13 de junho, véspera de São João, amanheceu. O cheiro de pólvora e fogueira começou a se espalhar, misturando-se ao aroma da cana. A fazenda estava em clima de festa, mas, para os 47, o coração batia um ritmo diferente, um ritmo de tambores de guerra. A euforia da festa dos opressores seria a cortina de fumaça para a revolta dos oprimidos. A noite chegou. Fogueiras crepitavam, o som das sanfonas e dos rojões ecoava pelas terras do Engenho Novo. Os feitores, como esperado, estavam relaxados, embriagados, seus sentidos embotados pelo álcool e pela falsa sensação de segurança. A lua cheia, quase redonda, iluminava o cenário com um brilho pálido e misterioso. Em um dos barracos mais afastados, mestre Zuma reuniu os líderes: Pedro, professor Isaías, Damião, Faísca. Seus olhos brilhavam na escuridão, uma mistura de cansaço e determinação. "A hora, meus irmãos", ele sussurrou, sua voz uma prece e uma ordem. "Chegou a hora de Dona Joana voar livre. Chegou a hora da nossa justiça." Lá fora, a festa seguia, alheia ao destino que a madrugada guardava. Mas dentro dos barracos, os 47 conspiradores, silenciosos como sombras, empunhavam suas armas improvisadas, seus corações batendo em uníssono. A noite da vingança havia chegado. A noite de São João de 1876 não seria de festa e alegria para os opressores do Engenho Novo. A madrugada da vingança, o acerto de contas de décadas de dor e humilhação. Sob o manto da lua quase cheia e o eco distante dos rojões, os 47 conspiradores, silenciosos como sombras, moveram-se em uníssono. Seus corações batiam no ritmo dos tambores ancestrais, suas mãos empunhavam as armas improvisadas, forjadas na própria miséria. A catarse violenta estava prestes a explodir. O sanguinário, Antunes. O barraco de Jair. O sanguinário, Antunes, isolado e mal iluminado, foi o primeiro alvo. Pedro Perereca da Silva, a faísca da revolta, liderava seu grupo com os olhos fixos na porta. O cheiro de cachaça barata vazava pelas frestas. Um atestado da embriaguez do feitor. Sem um pio, arrombaram a porta. Jair,
desmaiado de bebida em sua rede, mal teve tempo de abrir os olhos. O susto, o medo puro, foi a primeira arma. Imobilizado com cordas de sisal ásperas, amarrado a um poste central, Pedro pegou a tonfa de borracha de Jair, a mesma que marcou tantas costas inocentes. O cacetete, agora, seria a sua sina. Jair, o sanguinário, disse Pedro, sua voz um sibilo gélido. Chegou sua hora de conhecer o sabor do próprio remédio. Um a um, os trabalhadores que sofreram nas mãos de Jair se revezaram, com a selvageria animalesca de Jair, mas com golpes precisos, metódicos, cada um refletindo uma cicatriz, uma humilhação. A tonfa estalava na pele de Jair. Não era um som de chicote, mas um baque surdo, a ressonância da dor acumulada. Jair gritava, implorava, mas suas súplicas se perdiam no eco da própria crueldade. Seus olhos injetados, antes cheios de ódio, agora refletiam um terror puro. Os golpes cessaram. Seu corpo já não tinha forma humana, uma massa disforme de carne e ossos quebrados. Mas a vingança não estava completa. Com as mesmas ferramentas que ele usava para retalhar a dignidade, suas lâminas rudimentares terminaram o serviço, esquartejando o corpo em pedaços, símbolos da completa desintegração de seu poder e sua existência. Os restos foram deixados ali, um recado sangrento. O quebrador, Matos. Enquanto isso, Damião, o Carcará Correia e seu grupo se dirigiam à área do maquinário, onde Silas, o quebrador Matos, tinha o hábito de fazer uma última inspeção antes de dormir. O ranger enferrujado das engrenagens da velha moenda era a trilha sonora perfeita para a sua retribuição. Silas, com sua lanterna na mão, examinou o maquinário, alheio à presença que se aproximava pelas sombras. Um ex-lutador com força descomunal o agarrou por trás, silenciando seu grito com uma mão sobre a boca. Silas, o quebrador, Damião sussurrou, a dor da esposa perdida em sua voz. Você gostava de quebrar. Agora é a sua vez de sentir os ossos cantarem. Silas foi jogado de encontro às engrenagens enferrujadas da moenda. O plano não era para uma morte rápida. Era para uma morte que ecoasse sua própria crueldade. Os conspiradores ativaram as engrenagens com alavancas improvisadas. Grito agudo de Silas foi abafado pelo barulho do metal. Seus membros foram imprensados, seus ossos estalando, quebrados em múltiplas partes, replicando os acidentes que ele causava. O corpo de Silas foi dilacerado pelas engrenagens, desmembrado brutalmente, uma oferta macabra à máquina que ele usou como instrumento de dor. A justiça foi servida na forma de seus próprios métodos. Cada estalo, um lamento das vítimas que ele silenciou. O calculista, Pereira. No escritório do Engenho Novo, Marcos, o calculista. Pereira estava conferindo seus livros-caixa. Sua paranoia acentuada pela cachaça da festa. Ele sentia que algo estava errado, mas seus números frios não revelavam a ameaça iminente. Mestre Zuma, acompanhado de seu grupo, invadiu o escritório. A figura imponente de Zuma, iluminada pela fraca luz da lamparina, fez Marcos tremer. Marcos, o calculista, Zuma disse, sua voz calma, mas com a autoridade de um juiz. Fez a contabilidade da nossa dor. Agora faremos a sua. Marcos tentou argumentar. A lógica falha da sua exploração. Mas é a lei. É o sistema. O nosso sistema é outro, Marcos. Zuma respondeu, apontando para os livros-caixa. Este é o nosso registro, e sua dívida é impagável. Os conspiradores amarraram Marcos à sua própria mesa de escritório, cercado pelos documentos que simbolizavam sua crueldade financeira. Zuma pegou uma das capas de metal de um antigo livro-caixa, afiada pela ferrugem e o tempo. Cada corte em sua carne é um centavo roubado, uma hora de trabalho não paga, uma vida ceifada pela sua caneta. E com precisão terrível, Zuma iniciou a retribuição. Cada golpe da capa de metal era uma fatura, cada rasgo na carne, um débito. A morte de Marcos foi um esquartejamento simbólico e físico, desmembrado pelos instrumentos de sua própria exploração. Contabilidade da dor se tornou a contabilidade de sua própria aniquilação. Claudinho, o marcador,
Souza. Claudinho, o marcador, Souza, encarregado da disciplina, dormia pesado em seu alojamento, seu corpo ainda sentindo os efeitos da farra de São João. Júnior Faísca Costa, com sua raiva juvenil e implacável, liderou o grupo até o barraco de Claudinho. Eles queriam que ele sentisse o que eles sentiam: a humilhação, a impotência, o medo de ser marcado. E seu grupo o arrastaram para fora, para o centro do pátio, onde as fogueiras da festa ainda ardiam, projetando sombras dançantes. Ali, sob o olhar de outros conspiradores que emergiam das sombras, Claudinho foi despido, exposto. "Claudinho, o marcador!" Faísca gritou, sua voz embargada pela raiva. "Você gostava de marcar os nossos corpos. Você vai ser marcado como o que você é: um covarde." Com tinta vermelha e terra molhada, os conspiradores o marcaram com símbolos de resistência e liberdade, transformando sua humilhação em um ato de desmascaramento. Ele foi forçado a repetir os nomes das pessoas que o humilhou, a reconhecer a dor que infligiu. Seus gritos de vergonha e medo se misturavam ao som distante dos rojões. A execução de Claudinho foi a mais simbólica, a mais teatral, mas não menos brutal. Da humilhação, com facões e pedaços de arame farpado, seu corpo também foi esquartejado, cada pedaço uma parte do sistema de controle que ele representava, agora desfeito e aniquilado. O sangue dos feitores molhava a terra do Engenho Novo, um sacrifício violento pela liberdade. O massacre dos 4 feitores foi simultâneo, rápido e brutalmente eficiente. Não houve piedade, apenas a execução de uma justiça acumulada, centenas de anos de opressão explodindo em uma única madrugada. O último grito se calou, e o cheiro de sangue se misturou ao de pólvora. Um silêncio pesado caiu sobre o Engenho Novo. Não era um silêncio de paz, mas de catarse, o alívio sufocante de uma vingança finalmente cumprida. Os conspiradores se reuniram no centro do pátio, suas roupas manchadas, seus rostos marcados pela fúria e pela exaustão. Mas em seus olhos havia um brilho novo, o brilho da liberdade que haviam conquistado com as próprias mãos. Escuridão da noite ainda pairava, mas, para eles, um novo dia estava amanhecendo. Os feitores estavam mortos, seus corpos desfeitos, mas o arquiteto principal da crueldade, Dr. Horácio Medeiros, o doutor, ainda estava vivo. A madrugada do acerto de contas havia terminado, mas o julgamento final ainda estava por vir. O amanhecer chegou ao Engenho Novo, mas não trouxe a luz habitual. Trouxe a fumaça. O cheiro de pólvora e sangue ainda pairava no ar, misturado ao aroma adocicado da cana. 47 conspiradores, agora homens e mulheres livres por suas próprias mãos, se reuniram no pátio central. O silêncio não era de derrota, mas de uma catarse pesada, uma exaustão que pesava na alma, mas que vinha acompanhada de uma liberdade recém-conquistada. Mestre Zuma, com o rosto sujo de fuligem e os olhos ainda ardendo com o fogo da madrugada, ergueu a voz. Não havia euforia, apenas a gravidade de um novo começo. A terra bebeu o sangue dos que nos oprimiram. Agora é hora de semear a esperança. É hora de partir. O primeiro ato de liberdade foi abrir as portas dos alojamentos onde outros trabalhadores ainda dormiam, alheios ao massacre que ocorrera. Pedro Perereca da Silva, com um facão na mão, cortou as correntes simbólicas que prendiam a entrada. Acordem, irmãos! A noite acabou. A liberdade chegou. Um a um, os trabalhadores saíram, seus olhos arregalados de medo e descrença. Os corpos dilacerados dos feitores, a destruição, a mancha de sangue no chão. O choque era visível em seus rostos. Mas, quando o mestre Zuma explicou o que havia acontecido, a mensagem de Dona Joana, o juramento de vingança e a promessa de uma vida nova, muitos, hesitantes a princípio, começaram a se juntar. A notícia se espalhou como um incêndio. O medo inicial deu lugar a uma coragem nascente. Professor Isaías Lima, o professor, aproximou-se de Zuma, sua expressão séria. A fumaça já está subindo.
O cheiro de sangue vai longe. Eles virão. E virão com tudo. A advertência era clara. A retaliação do sistema seria brutal e implacável. Não podiam deixar vestígios. Não podiam permitir que o engenho novo servisse de base para a caçada que viria. O segundo ato de libertação foi a queima do próprio engenho. Não foi um ato de vandalismo, mas um ritual de purificação. A Casa Grande, símbolo máximo da opressão do Dr. Horácio Medeiros, foi o primeiro alvo. De querosene foram espalhados. As poucas posses valiosas dos opressores foram deixadas para as chamas. Que o fogo consuma o que nos prendeu, Zuma declarou, enquanto Faísca jogava a primeira tocha. As chamas lamberam a madeira seca, subindo em espirais contra o céu do amanhecer. A Casa Grande se tornou uma pira gigantesca, um farol de rebeldia que podia ser visto a quilômetros de distância. Barracões dos feitores, o armazém com suas contas fraudulentas, a moenda que triturou vidas, tudo foi consumido pelo fogo purificador. O engenho novo, o reino de dor, estava sendo apagado da paisagem, não da memória. Enquanto as chamas dançavam, os libertos, agora mais de 100, incluindo mulheres, crianças e idosos que se juntaram à marcha, começaram sua fuga. A rota havia sido meticulosamente planejada pelo professor Isaías, para a Serra da Mantiqueira. As montanhas, para as matas densas que serviriam de refúgio, um quilombo moderno, um novo lar longe da opressão. Pedro e Damião, na vanguarda, abriam caminho com seus facões, protegendo os mais vulneráveis. As crianças, assustadas, eram carregadas nos ombros. Os mais velhos, cansados, eram amparados. O cansaço era imenso, mas a esperança de uma vida livre era um combustível poderoso. O sol já estava alto quando deixaram para trás o rastro de fumaça e destruição. Homens e mulheres livres, mas a liberdade vinha com um preço altíssimo. A notícia da rebelião no Engenho Novo se espalhou como um rastilho de pólvora pela elite cafeeira do Vale do Paraíba. O pânico foi imediato e generalizado. Fazendeiros e latifundiários tremeram em suas casas grandes, suas festas de São João interrompidas pelo terror. A imagem dos feitores esquartejados, os corpos desmembrados, a Casa Grande em chamas, tudo isso se tornou um pesadelo que assombrava seus privilégios. O Dr. Horácio Medeiros, o doutor, que havia escapado de uma morte imediata, foi encontrado horas depois, amarrado em seu escritório em meio à fumaça, marcado pela humilhação. Seu rosto, antes altivo, agora estava cinzento de pavor e raiva. A notícia do massacre de seus capatazes e a ousadia dos trabalhadores de incendiar sua propriedade despertou nele uma fúria fria e calculista. A reação do sistema escravocrata moderno foi brutal. Coronel José da Silva Paranhos, um poderoso latifundiário e político da região, aliado do Dr. Horácio, mobilizou uma caçada humana sem precedentes. Não eram apenas fazendeiros locais com seus jagunços. Tropas imperiais, mais de 700 homens bem armados, foram deslocadas. O objetivo era claro: capturar os insurgentes, esmagar a rebelião e restaurar a ordem e o terror que mantinha a exploração. Eles não podiam permitir que essa chama de liberdade se espalhasse. «Vamos caçá-los como animais!» bradava o coronel Paranhos em reuniões de emergência, seus olhos vermelhos de raiva. «E vamos pendurar seus corpos para que todos vejam o que acontece com quem ousa desafiar a nossa autoridade.» A caçada começou. Um exército de vingança se lançando nas matas, sedento por sangue, para apagar o fogo que os 47 haviam acendido. A fumaça que subia do engenho novo incendiado, na madrugada daquela véspera de São João, não era apenas o rastro da destruição. Era um sinal, um aviso, um grito silencioso que se alastrava pelos vales, subindo pelas encostas da Serra da Mantiqueira, levando consigo o cheiro de pólvora, sangue e, mais assustadoramente para alguns, o perfume embriagador da liberdade. Aquele incêndio não foi um incidente isolado. Foi o fogo que acendeu uma centelha de esperança e um terror profundo. Para a elite cafeeira do Vale do Paraíba,
A notícia do massacre dos 4 feitores e da ousadia dos trabalhadores de atear fogo à própria fazenda do Totodontor. Horácio Medeiros foi um choque que abalou as fundações de seu mundo. O pânico se espalhou como uma febre contagiosa entre os grandes proprietários. Suas festas juninas, antes repletas de risadas e brindes, foram abruptamente silenciadas, substituídas por sussurros apavorados e reuniões secretas. O que havia acontecido no Engenho Novo não era apenas uma revolta de escravos, era uma insurreição, um ato de justiça primitiva que desmantelava a ilusão de controle total que eles exerciam sobre suas vidas e suas propriedades. Dr. Horácio Medeiros, encontrado em seu escritório em meio às cinzas e à fumaça, marcado pela humilhação e pelo terror que viveu, era a personificação viva desse pânico. O homem culto, o arquiteto intelectual da exploração, que se via acima de tudo e de todos, havia sido desnudado, desumanizado por aqueles que considerava mera propriedade. Sua arrogância desmoronou, substituída por uma sede visceral de vingança. Mas não era apenas vingança pessoal. Era a necessidade de restaurar a ordem, de mostrar a todos que o sistema, embora abalado, não seria quebrado. Se um ato como aquele ficasse impune, seria o fim de tudo o que eles conheciam. Medo era um veneno que corria nas veias da elite, e eles não descansariam até que cada um dos 47 fosse caçado e exibido como um exemplo macabro. Mas, se para uns o fogo do Engenho Novo era terror, para outros era uma fogueira de esperança. Os sussurros da revolta, levados pelo vento, chegaram às senzalas de outras fazendas, aos casebres de outros trabalhadores precarizados. Contados em voz baixa, em meio ao trabalho exaustivo, durante as poucas horas de descanso, a história se espalhava. Fizeram, eles se levantaram, eles pagaram na mesma moeda. As cicatrizes nas costas, as dores nos músculos, as humilhações diárias, tudo isso ganhava um novo sentido. Mestre Zuma e os 47 conspiradores não eram mais apenas homens e mulheres. Eles se tornavam lendas. Seus nomes, antes proferidos com temor pelos feitores, agora eram sussurrados com reverência e admiração pelos oprimidos. Figura de Mestre Zuma, o líder sábio que se transformou em guerreiro, Pedro, o jovem impetuoso, Professor Isaías, o cérebro da revolta, Damião, a força silenciosa, e Faísca, a coragem juvenil, todos eles foram elevados ao panteão dos heróis esquecidos. A história do massacre na senzala do Vale do Paraíba não foi escrita nos livros oficiais. Ela foi gravada nas memórias, passada de boca em boca, de geração em geração. Uma canção de ninar para os filhos dos explorados, um conto de advertência e inspiração. Era a prova de que, mesmo nas condições mais desumanas, o espírito humano podia se erguer, que a dignidade podia ser reconquistada, mesmo que ao preço do próprio sangue. A vingança, embora violenta, era vista como a única forma de justiça possível em um mundo onde a lei era uma ferramenta dos opressores. Essa rebelião plantou uma semente de medo nos corações dos latifundiários e milicianos. A partir daquela noite, a vigilância se tornou mais intensa, mas a certeza de que a obediência cega não era mais garantida se instalou. Cada trabalhador, cada morador de ocupação, cada catador, por mais humilde que fosse, carregava em si a possibilidade de uma nova chama. A revolta do Engenho Novo desmascarou a vulnerabilidade do poder opressor, mostrando que mesmo os mais fortes podiam sangrar e cair. Para os oprimidos, o legado era a esperança. A esperança de que o silêncio não seria eterno, que a dor, um dia, se transformaria em força, de que a memória dos antepassados, de Zumbi a Dona Joana, seria um guia para a luta contínua pela dignidade. A resistência não era apenas uma ação, era um estado de ser, um juramento renovado a cada amanhecer. Mesmo hoje, em um Brasil que ainda lida com as chagas da desigualdade, do racismo estrutural e da exploração moderna, o eco daquela madrugada de 1876 ressoa. Lutas por terra,
por moradia, por direitos básicos, são faces contemporâneas da mesma batalha por liberdade e justiça que Mestre Zuma e seus 47 irmãos travaram. A história deles nos lembra que a coragem não é a ausência de medo, mas a ação apesar dele. Que a verdadeira força reside na união e na recusa em aceitar a injustiça. História de Mestre Zuma, Pedro, Professor Isaías, Damião, Faísca e os 47 do Engenho Novo é um lembrete visceral da força da resistência, da sede de justiça que pode impulsionar o mais oprimido a se tornar o algoz de seus tiranos. É uma narrativa que rasga o véu do esquecimento para nos mostrar que a memória é uma arma e a indignação um motor. Que a coragem deles ecoe em nossos corações, que a história deles nos inspire a jamais nos calarmos diante da injustiça. A palavra resistência. Se a história da revolta do Engenho Novo acendeu uma chama em você, queremos saber quantos de nós, hoje, ainda carregam essa mesma força, essa mesma busca por justiça. Compartilhe esta história para que a memória desses heróis jamais seja apagada. A fumaça do Engenho Novo subiu aos céus, levando consigo não apenas as cinzas de um passado de dor, mas também o grito abafado de uma justiça selvagem, uma vingança primordial que ecoou pela madrugada da história. Jornada de Mestre Zuma, Pedro, Professor Isaías, Damião, Faísca e todos os 47 homens e mulheres que ousaram se levantar, não foi apenas uma rebelião, foi a redefinição da dignidade humana, a afirmação de que, mesmo nas correntes mais pesadas, a liberdade é um instinto inalienável, uma chama que, uma vez acesa, jamais pode ser totalmente apagada. Nós viajamos pelas veredas da opressão, sentimos o peso do chicote invisível que ainda marca a pele de muitos brasileiros. A transformação de vítimas em algozes, não por maldade inerente, mas pela necessidade desesperada de reequilibrar uma balança que o sistema de exploração havia virado de forma cruel. Vimos a astúcia do professor Isaías, a coragem juvenil de Faísca, a lealdade de Pedro, a força implacável de Damião e a sabedoria ancestral de Mestre Zuma, todos eles arquitetos de um plano que transcendeu a simples vingança para se tornar um hino à liberdade. História, tantas vezes silenciada pelos poderosos que preferem a versão oficial, a que justifica a sua permanência no topo, é um lembrete vívido, um lembrete de que a luta por justiça, em todas as suas formas, é um rio caudaloso que nunca para de correr. Às vezes, ele corre manso, em protestos pacíficos, em leis que buscam a igualdade. Outras vezes, como naquela madrugada de 1876, ele transborda, impetuoso e violento, arrastando consigo os pilares de uma opressão que não deixou outra escolha. Saga do massacre na senzala do Vale do Paraíba nos ensina que a resistência não tem uma única face. Ela pode ser um olhar de desafio em meio à submissão, um sussurro de esperança em um canto escuro, um plano meticuloso traçado sob o manto da noite, ou a fúria devastadora de um incêndio que consume o que aprisiona. A luta pela liberdade é uma herança, uma tocha que passa de mão em mão, de geração em geração, e cada um de nós carrega a responsabilidade de mantê-la acesa. Memória de Dona Joana, cujo sacrifício acendeu a faísca da revolta, permanece viva. Ela é o espírito que guia, a voz que sussurra nos ventos do Vale do Paraíba, inspirando aqueles que ainda hoje, em meio a outras senzalas modernas, sejam elas na periferia das grandes cidades, nos campos de trabalho análogo à escravidão ou nas redes invisíveis de exploração, buscam sua própria forma de justiça e libertação. Não permitamos que essas histórias sejam esquecidas. São a base de quem somos como povo, as raízes de nossa resiliência. São elas que nos mostram que a verdadeira história não é contada apenas pelos vencedores, mas pelos que ousaram lutar, pelos que transformaram sua dor em força, sua submissão em rebelião. Se você sentiu a força desta narrativa, se a história de Mestre Zuma e seus irmãos tocou sua alma,
curta este vídeo e inscreva-se em nosso canal. O sininho para não perder as próximas histórias de resistência que a história oficial tentou apagar. Seu like e sua inscrição são o nosso combustível para continuar resgatando essas vozes. E para a próxima vez, prepare-se, porque mergulharemos em outra saga esquecida, a de Clara, a envenenadora, uma mulher que usou sua astúcia e seu conhecimento para derrubar seus opressores de dentro para fora. Um conto de veneno, segredos e uma justiça fria como a morte. Não perca!